Olá, pessoal! Como que vocês estão? Bom, sou a Juliana Santos, assessora pedagógica do programa Líder em Mim, e hoje nós estamos com mais um Lemplay. Gente, já estamos em outubro e o nosso Lemplay está muito especial, como todos que a gente fez aqui durante esse ano. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são as práticas do Líder em Mim. E para que a gente aprenda e se desenvolva cada vez mais, eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga Carol Siqueira. Oi, Ju, boa noite, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Oi, Escola Parceira, muito bom vocês estarem aqui hoje, poder contar com vocês nesse desenvolvimento, nesse aprendizado. Espero que vocês curtam esse momento. Então, bora lá! Bom, já falei do nosso tema, né? Nosso tema é Práticas Líder em Mim. E para que a gente se aprofunde um pouco mais dentro desse tema, eu vou pedir para colocar aqui na nossa telinha a nossa estrutura. Olha ela aí. Então, a gente traz aqui o nosso framework, essa é a estrutura do programa, vocês estão muito habituados, né? A gente sempre traz a estrutura para vocês em todos os treinamentos, todas as formações que a gente faz enquanto assessoria pedagógica. Mas eu gostaria de lembrar dos passos aqui, né? Então, a gente tem a nossa estrutura no modelo ver, fazer e obter. Então, 5 paradigmas aí, sempre no modelo eficaz, né? Trata aí um pouquinho da nossa visão sobre o que a gente desenvolve dentro do programa. Aí a gente tem as 18 práticas do nosso framework, divididas em liderança, cultura e acadêmico, e quando a gente pratica com eficácia cada uma delas, a gente vai obter resultados aí maravilhosos, que traz também a nossa estrutura. E aí, para a gente poder conversar e entender melhor, eu queria ampliar a nossa visão sobre o framework, perdão. Ó, deu até uma embolada aqui. A gente precisa entender que existe formas da gente trabalhar essas práticas, né, Carol? Isso mesmo, né? A gente traz aqui uma estrutura no Líder em Mim para o desenvolvimento de formação socioemocional. Eu costumo falar para minhas escolas que é como qualquer outro tipo de disciplina ou de conteúdo que a gente tenha no currículo. A gente sempre precisa ter uma estrutura para desenvolver aquele conteúdo. A formação socioemocional também, a gente precisa dessa estrutura para desenvolver o aluno como um todo. E aí as práticas, elas nos dão um norte do que a gente precisa desenvolver para atingir alguns certos tipos de resultados, né? E aí o professor cria as suas estratégias em cima daquelas práticas. Então, é muito incrível trabalhar em cima do framework, que traz uma amplitude de trabalho para os professores gigante, né? Maravilha. E aí, acho que é importante ressaltar aqui que muitas vezes a gente, enquanto escola, Carol, a gente olha para essa estrutura e fala, meu Deus, eu tenho muitas práticas para desenvolver e eu vou fazer tudo de uma vez, então. Comecei o Líder em Mim esse ano, ou não, já sou uma escola mais madura e eu preciso dar conta do desenvolvimento de todas elas aqui de uma única vez? É assim que a gente desenvolve essas práticas? Não, por isso que a gente tem, né, vários tipos de treinamento, né, Core 1, Core 2, Core 3, porque a gente vai crescendo conforme o desenvolvimento da escola, né? Então é muito legal que a gente tem um programa todo estruturado, né, que conta ali com o apoio de 18 práticas e que vai acompanhando aí o desenvolvimento de cada escola. Então, hoje a gente tem aqui como convidada escolas de vários níveis, né? Sim. E que podem se aperfeiçoar na estrutura do framework de acordo com o nível que ela está, né? E que o assessor vai desenvolver. Muito bom. E aí é bastante importante a gente lembrar dos nossos treinamentos, né? Que geralmente a gente oferece para a escola para que a gente consiga fazer aí logo no início do ano, para contemplar tudo que a gente precisa adequar e desenvolver ao longo deste ano. E aí a Carol falou, né, de Core 1, Core 2 e agora o Core 3, né, para as escolas que já estão dentro desse nível de desenvolvimento. Este framework aqui, ele está dividido. Então, calma. Você que chegou agora, ou você que já está um pouquinho mais maduro e fala, meu Deus, mas eu ainda não cumpri todas essas práticas. É para isso que esse treinamento existe, é para isso que a gente recebe material, para que você receba o seu assessor dentro da sua escola, para a gente ter esse momento de aprendizado e desenvolvimento da prática que você, dentro do seu ano de implementação, vai precisar olhar para desenvolver com eficácia, com qualidade, não é, Carol? Então, no primeiro ano, a gente vai sempre focar ali no desenvolvimento das práticas de liderança, mas a gente vai fazer tudo de uma vez? Não, a gente começa aos poucos, né? Então, desenvolvimento de aula direta, sabendo onde nós estamos,
onde nós queremos chegar, né? Então, de acordo com o nível da escola, por isso que é muito importante essa assessoria, né? Essa marcação de treinamento com o assessor, para que o assessor conheça também o nível que vocês estão e para que a gente caminhe juntos ali para um crescimento, né? Então, é muito importante focar onde nós estamos e no que nós precisamos desenvolver em cada etapa aí do Líder em Mim, da nossa estrutura. Perfeito. E aí, lembrando, né? Quando a gente recebe, então, um treinamento de Core One, nós vamos focar no desenvolvimento das práticas que o Core One nos oferece. A mesma coisa quando a gente muda aí o seu nível de implementação, mas calma. Juliana, você está falando que muda o nível de implementação. Então, o que eu aprendi no Core One, Carol, fica para trás e agora eu vou só começar com as práticas que vêm no Core Two? Não, normalmente quando a gente começa o nosso desenvolvimento, né, então a gente vai ganhando repertório naquela prática, né, vai se aprofundando e se desenvolvendo e aquilo vira sistêmico. A partir do momento que a gente aquilo vira sistêmico, uma prática, aula direta. Não tinha aula direta, vocês não tinham uma aula de formação socioemocional com um material específico. Hoje já está na grade curricular, já acontece. Então, a gente vai ampliando ali o desenvolvimento das práticas. Então, a gente vai colocando mais práticas para que a escola possa também se desenvolver na formação socioemocional e construir ali um desenvolvimento integral do aluno como um todo. Perfeito. Então, gente, olha, que informação importantíssima. Aprendi as minhas práticas do Core One, vai chegar um assessor pedagógico para trabalhar comigo as práticas do Core Two, e aí eu não vou esquecer o que eu aprendi o ano passado. Eu vou agregar novas práticas para que, como bem disse a Carol, vire um sistema dentro da escola, né? Então, o que a gente precisa ter em mente quando a gente trabalha o Líder em Mim? Que eu vou colocar só uma aula direta? É uma disciplina que vai ser trabalhada na escola? Ô Ju, é muito mágico o que acontece com o Líder em Mim. Porque a gente recebe o treinamento, a gente recebe a formação e a gente fica em aprendizado contínuo. Então, a gente está aqui com uma equipe escolar, né? O pessoal que está assistindo. Como vocês se sentem quando vocês aprendem algo novo? Quando vocês ganham repertório naquilo? Quando vocês sabem fazer aquilo como domínio? Vocês se sentem prontos para ir para uma próxima fase. Então, esse aprendizado, ele nunca cai na rotina. A gente sempre vai acrescentando. Nós, enquanto assessoras, sim, a gente sabe, quando a gente começou, né, o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente desenvolveu. Então, a escola só vai crescendo dentro desse processo, consequentemente, transformando ali o aluno num crescimento também contínuo e agregando o repertório dentro daquelas práticas de ano 1, de ano 2, né? E assim avançando sucessivamente. Muito bom. Então, não é apenas uma disciplina, não é uma disciplina, é o desenvolvimento de um processo. É isso, né, Carol? Então, a gente precisa mudar esse paradigma, pensar, então, de que, é claro, é muito importante a aula direta, a gente precisa ter esse momento dentro da grade para a gente cada vez mais melhorar o entendimento do aluno e o seu desenvolvimento de uma maneira integral, mas também lembrar de que nós estamos trabalhando aqui um processo de desenvolvimento de cultura dentro da escola. Não é isso? Mesmo, um processo de crescimento dentro dessas 3 dimensões que o Líder em Mim apresenta. Então, a gente tem ali a dimensão da liderança, que temos ali as práticas divididas ali no nosso framework. A gente tem a dimensão cultura, que temos ali as práticas que a gente precisa desenvolver para atingir uma cultura de liderança. E temos ali as práticas que nos ajudam a ter melhores resultados ali acadêmicos, né, dentro da dimensão acadêmica. Então, a estrutura, ela está muito bem organizada para a nossa ação, né? Mas é importantíssimo a conversa com o assessor, a troca com a assessoria, os treinamentos, as formações, né? Para que esse aprendizado seja realmente contínuo, né? E vá crescendo ano a ano, é essencial. Cada vez mais. E aí, gente, algo que é muito importante da gente pensar e entender é como que esse processo ele vai acontecer com qualidade dentro da nossa escola. Então, de repente, Carol, eu vi lá, tenho aqui meu material, né? Tenho a estrutura na minha mão e eu olhei ali, vi reuniões lideradas pelos alunos. E aí eu falo, nossa, amei isso. Mas eu estou no ano 1 de desenvolvimento do Líder em Mim na escola, mas eu já vou logo implementar. Calma aí, não, eu nem quero olhar essas práticas que veio no treinamento, não. Eu gostei foi dessa aqui, reunião liderada por alunos. Já vou implementar na minha escola. É o caminho ideal? Não. Não é que não pode, né? Às vezes você quer vivenciar aquela experiência, quer transformar, mas o que é ideal quando a gente está começando? Focar
né, no simples, focar naquilo que a gente realmente precisa ganhar repertório, né? E ali, dentro das práticas, que são práticas de ano 1, o professor ele pode criar uma amplitude de estratégias para trazer aquele desenvolvimento para o aluno. Então, às vezes a escola fala, ambiente físico, já construí a árvore, já tá bom, né? Já construí, já tem lá a árvore dos 7 hábitos. Mas qual outra estratégia eu posso criar aqui com os meus alunos para garantir que eles também tenham esse ambiente físico como uma comunicação de valor e potencial deles, né? Então, o framework, ele te dá o norte. E aí a gente cria, dentro de um ano, então uma escola que está no ano 1, já construí a árvore, não preciso mais fazer árvore. Não. Qual outras estratégias eu posso trazer para comunicar o valor e o potencial do meu aluno, né? Então, a gente sempre vai pensando nas práticas que o assessor apresentou no Core 1, no Core 2, quais estratégias eu posso criar dentro da minha escola para ampliar isso de uma maneira mais direta e onde eu avance também nessas práticas, né? Onde eu cresça, né, enquanto escola, nessas práticas. E aí, quando a gente chega no ano 2, a gente está muito bom naquela prática. Então, as novidades que vão chegando, elas vão realmente acrescentar no nosso aprendizado e no nosso desenvolvimento. Não vai ser mais uma coisa a fazer, né? Vai ser uma nova vivência, um novo aprendizado, um novo desafio, né? E aí isso brilha os olhos de uma maneira mais clara e não sobrecarrega quando a gente foca no que tem que ser feito em cada ano, né, Ju? É isso, focar no mais importante, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, inclusive de 7 hábitos, a gente precisa lembrar de utilizar aquilo que a gente está desenvolvendo também dentro da nossa escola, né? Com os nossos alunos. Qual que é o mais importante dentro do nível de desenvolvimento que eu estou? E olha que bacana, né? Falando em nível de desenvolvimento, focar no mais importante, eu trago aqui algo que vocês vão falar, uau, é inovador? Rubrica Farol. Quem aí tem a rubrica? Quem aí recebeu do seu assessor esse documento, que é um documento importantíssimo para que a gente consiga entender o nível que a gente se encontra, né, em cada prática, num nível eu digo, de qualidade, né, de desenvolvimento de qualidade. Então, a gente tem esse documento, eu trouxe aqui um exemplo de uma prática para que a gente possa pensar que muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas será que a gente está fazendo com qualidade? Ô Ju, uma coisa importante que eu ia falar é que, assim, às vezes a escola recebe tanta informação, não recebe o documento e nem teve ainda propriedade daquilo, de desenvolvimento. Então, assim, não tenham vergonha de consultar a assessoria e de pedir, olha, eu vi lá no Learnplay que tem um documento que eu preciso ter, que eu preciso agregar para o meu desenvolvimento. Peçam, né? É muito legal vocês quererem estudar e explorar todos os recursos que o programa Líder em Mim oferece, tá? É isso, gente. É maravilhoso a gente ter apoio de todos os lados e a gente tem apoio de um documento, que é um documento que norteia o desenvolvimento das práticas. E aí eu trouxe aqui como exemplo alcançar metas, né? Então, a rubrica das metas coletivas, eu retirei, fiz um recorte de uma prática ali em específico, mas é legal, Carol, que as pessoas lembrem que existe um documento para cada prática. Então, cada prática ali do framework, nas suas dimensões, existe um documento como esse, que vai te mostrar aonde você está e aonde você gostaria de chegar. Então, a gente começa aqui com 100 evidências, que é quando eu não trabalho na minha escola metas coletivas. Mas eu já iniciei. Então, esse ano eu recebi o Core 2 do meu assessor e eu comecei, então, a trabalhar com metas. Onde que eu estou? Será que eu ainda estou em 100 evidências? Será que eu ainda estou no nível básico? Meu Deus, estou em dúvida. Vou ligar para o assessor para saber que nível que eu estou? Óbvio que você pode fazer isso, mas você tem um documento que te apoia para você crescer cada vez mais e se desenvolver com qualidade. Então, é isso, né? É meio que matando um pouquinho ali de tudo que a gente falou até agora, pensem, tenho ali 3 ou 4 práticas que eu preciso desenvolver nesse meu primeiro ano de implementação. Recebi o treinamento do meu assessor, entendi a importância para desenvolver o programa dentro da minha escola. Tenho tudo na minha mão. O que eu tenho para poder fazer com que isso sobressaia, que esse desenvolvimento seja mais fidedigno? A gente tem a rubrica, então você vai olhar lá e você vai se nortear por ela. Exatamente. A rubrica
é o documento, né, que nos norteia ali, que tem ali na rubrica todas as práticas, que as 18 práticas ali, estão dentro daquela rubrica. E ali a gente tem o termômetro do nosso desenvolvimento. Então, ali, em cada prática, a Ju deu o exemplo, trouxe o exemplo das metas coletivas. Mas em cada prática, a gente tem lá aula direta, a gente tem lá ambiente físico. E aí, o que é importante? Vocês, enquanto equipe, olharem onde nós estamos, chegarem num senso comum. Onde nós estamos? A equipe Farol decidiu onde nós estamos, olhar ali e ver para onde nós queremos ir. E ali, lendo ali, estou em desenvolvimento. Lendo ali, do em desenvolvimento para o nível maduro, eu consigo ver o que eu preciso fazer para avançar naquela prática de ambiente físico. E a gente falou muito assim, né, Ju, de escola ano 1, que está começando e que às vezes quer ver o documento. E às vezes a gente está numa escola ano 3, gente, e que você olha e você fala assim, a escola fala, eu não me vejo ainda tão ambientada. E tá tudo bem. Sim. É importante você não se reconhecer. Não é para você não se frustrar. É para você pegar o documento e falar, olha onde eu tô aqui, mas eu quero chegar ali. Então vamos caminhar juntos. Conte com o apoio da assessoria. É muito importante que vocês, na hora, né, dessa análise, né, ou nesse momento de estudo que vocês querem estudar e ampliar o desenvolvimento que vocês contem com o apoio. A assessoria está para apoiar. Então, não tenham vergonha, não se sintam frustrados. É muito importante que vocês cresçam dentro desse processo. E o Líder em Mim traz essa estrutura de uma maneira muito clara e rica para a sua escola crescer, né? Muito rica e com apoio de todos os lados, né, gente? Então, eu falei que era um tema muito especial, que era algo muito importante, mas, sobretudo, mudar o nosso paradigma, o nosso olhar para como que a gente está desenvolvendo as práticas dentro da nossa escola. Então, Carol disse tudo agora. Me vi aqui, eu, junto com a minha equipe Farol, no nível básico. Ok, mas na minha leitura aqui, qual que é a diferença do nível básico para o desenvolvimento? E o que eu preciso fazer para que essa diferença aconteça do desenvolvimento desta prática dentro da minha escola? E aí, Carol, a gente tem ações, né? Além de todo esse trabalho que a gente está falando aqui, que a assessoria é uma parceira, o desenvolvimento a partir dessas trocas que a gente tem, né, entre assessor e escola, enfim. Existe uma cerejinha do bolo que a gente veio trazer aqui, inclusive porque está dentro do nosso tema, que são práticas, né? Então, qual é a ação que a assessoria pedagógica também oferece para a escola como algo pontual para desenvolvimento de práticas que a gente viu aqui no nosso framework com o apoio da rubrica. E aí eu trago aqui a nossa líder, né, dessa ação, que é o Lem Rede, e aí a Carol vai falar um pouquinho para a gente o que é o Lem Rede. O Lem Rede é uma das estratégias, né, da assessoria. Então, o programa, do mesmo jeito que eu falei que a escola pode criar muitas estratégias para trabalhar uma prática, o programa Líder em Mim, junto com a assessoria, também cria várias estratégias para auxiliar no desenvolvimento da escola. Então, nem sempre a escola, às vezes a escola acha, não, a assessoria vir aqui vai fazer, e a gente fica preso nessa única estratégia. E a assessoria, ela tem, eu falo, um cardápio de estratégias para oferecer para a sua escola, né? Então, o Lem Play, estar aqui hoje no Lem Play, né? A Laura minha filha, ela costuma falar, mãe, quando ela quer comer alguma coisa, mãe, a batata é prima da mandioca, sabe? Ela quer saber qual a família. E assim, o Lem Play é primo do Lem Rede, né? Sim. A gente estar aqui hoje, né, ampliando nesse repertório, é uma estratégia de desenvolvimento da escola. Ai, Carol, mas nem todos os meus professores conseguem. Coloca um representante para apoiar no Lem Play. O Lem Rede, o que é o Lem Rede? O Lem Rede é um momento muito inspirador para as escolas, porque elas veem as práticas vivas acontecendo, né? Elas veem a vida naquilo que a gente, enquanto assessor, leva enquanto teoria. Quando você vê aquilo nas escolas acontecendo, seja de forma online ou presencial, aquilo brilha o olho do professor. Então, escolha um representante para participar do Lem Rede. O Lem Rede é um momento que a gente coloca ali as escolas em conexão, né? A gente faz ele em 2 formatos, tanto no online quanto no presencial. Sim. O online acaba atingindo, né, todo o Brasil, então é muito bacana a gente poder potencializar dessa forma a vivência das escolas. E o presencial, às vezes, a gente atende em determinadas
regiões. E é um momento onde a gente fala um pouco sobre uma prática específica, fala um pouco da rubrica dessa prática, né? E aí convida as escolas para trazerem quais estratégias vocês usaram para o desenvolvimento dessa Olha que prática. maravilha. Então, no primeiro semestre, a gente teve aí mais de 1.000 pessoas participando do Lenrede, que foi online. A gente dividiu ele em 3 dimensões. Sim. Então, a gente usou a liderança, a cultura e o acadêmico, né? E aí, a gente trouxe práticas ali, apresentou práticas de escolas que fazem, né, na escola delas, para outras escolas poderem se inspirarem e aderirem. Então, na liderança foi aprendizado contínuo da equipe, teve a participação de algumas escolas ali apresentando como elas faziam, para a equipe estar sempre aprendendo sobre o Líder em Mim. Na cultura foi papéis de liderança, então a gente trouxe ali as escolas, Sim. como vocês desenvolvem os papéis de liderança dos alunos, né? E aí a gente trouxe ali, ampliando aquele repertório. E na terceira foi no acadêmico, que a gente trabalhou o caderno de liderança. E foi muito especial, foi muito emocionante esse último, porque a gente levou uma família Olha que fazendo legal. o caderno de liderança Sim. com o aluno. Então, até hoje eu ainda escuto escolas falando, nossa, que incrível! O Lenrede, diferente do Lenplay, ele não fica gravado. Então, quando você receber o cronograma do seu assessor, gente, reservem a data, escolham um líder Muito importante. para participar do Lenrede, porque ele não fica gravado, né? Ele é um momento de troca, de conexão realmente único ali e para acontecer no ao vivo, ali naquele momento mesmo. Então, vale muito a pena. Trouxe aqui, joga na tela, para a gente ver. Esse foi o nosso primeiro momento, né, de trocas. E aí, traduzindo um pouquinho do que a Carol falou em imagens, né? Então, a gente tem aqui imagens do nosso primeiro Lenrede, do primeiro semestre. Na verdade, a gente teve aí um pouquinho mais de 1.000 participantes no total, né? Juntando os 3 dias, né, Carol? Isso. E é muito importante lembrar que as pessoas, às vezes, se confundem até, né? Com o Lenplay, o Lenrede. O Lenplay, ele tá disponível para vocês no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo a gente ao vivo, maravilha, você tem que estar aqui ao vivo mesmo. Mas alguém da escola gostaria muito de estar aqui nesse momento e não conseguiu pegar o Lenplay ao vivo. Calma que você consegue assistir todas as edições, e essa inclusive, aqui no nosso canal do YouTube. O Lenrede não. Carol trouxe um ponto muito importante. O Lenrede não fica gravado, ele não é feito aqui dentro da nossa plataforma no YouTube, né? É um momento de conexão, é um momento de aprendizado e o nome já diz tudo, né, Carol? É rede. Você está dentro de uma rede onde coisas maravilhosas acontecem e a gente não pode guardar só pra gente. Não. Então, quando a gente fala de práticas, quando a gente fala de framework, quando a gente fala de rubrica, olha aí, mais uma oportunidade que a gente tem de aprender e se desenvolver. Eu vou ouvir sobre práticas, eu vou entender onde estamos dentro da rubrica, ali dentro desse momento, e eu vou, inclusive, entender como que isso se transformou em realidade dentro de uma escola, que é uma escola que vai nos inspirar, é isso? Com certeza, é isso mesmo. É um momento muito rico, porque a escola traz ali, normalmente a gente quer mostrar o melhor, né? Sim. Então ela traz ali o melhor, é um momento que a escola também se sente muito orgulhosa, muito reconhecida, né? Porque ela vê que não sou eu, assessora, que estou falando que a prática dela é boa. Ela vê as pessoas comentando no chat, que incrível, parabéns, professora tal. Então é um momento de conexão, assim, muito bonito e muito inspirador mesmo para quem participa, né? E aí eu também falo, em relação até ao Lenplay, Ju, eu falo até assim, como ele fica gravado, você que assiste, se inspira e compartilha. Isso. Aquele seu colega que tá meio morno, sabe? Ele precisa de uma... Fala, olha, vai lá, assiste esse. Porque aí você também motiva. E eu falo a mesma coisa do Lenrede, né? Quando a pessoa participa de um, falo, convida seus colegas a participarem do outro, né? Porque aí você também inspira outras pessoas a trazerem a mudança para a sua própria vida, né? Para o seu próprio desenvolvimento. E isso é muito grandioso e muito legal. Maravilhoso. A gente teve aí, então, o Lenrede, né, do primeiro semestre, com o tema de rotas da aprendizagem socioemocional. E aí a gente vai trazer agora o que aconteceu, tá fresquinho esse aqui, né? Então, aconteceu aí no segundo semestre, foi setembro.
Foi em setembro. Setembro, a gente teve um dia só online, então vejam que no anterior eu falei que a gente bateu um pouquinho mais de 1.000 pessoas, juntando os 3 dias, né, de evento. Esse aqui a gente teve um diazinho só online, porque a gente teve algo bastante especial que a Carol vai contar um pouquinho mais agora na frente. Tivemos num dia bem desafiador aí, né, quando aconteceu, tudo aconteceu nesse dia, né, teve dilúvio, teve chuva, mas ainda assim a gente teve 217 pessoas participando e foi maravilhoso, porque a gente tratou de temas importantíssimos também. Foi muito legal mesmo, porque foi um dia, no dia eu fiquei com frio na barriga, tudo pronto, e várias regiões no Brasil, várias regiões, não foi aqui em São Paulo, né? Várias regiões no Brasil sem luz, e mesmo assim a gente teve um engajamento e pessoas que na hora, eu quero entrar, eu vou conseguir, meu celular tem só um pouquinho de carga, então foi muito legal, pessoas que já tinham participando. A gente falou um pouquinho sobre desenvolvimento de diretores e coordenadores, que é uma prática do Framework, que está ali na dimensão liderança, né? A gente contou com a fala, né, com a participação ali da Fernanda, assessora, que falou um pouquinho do Profis, do Leonardo não, olha, ele chama Léo, gente. Eleomar. A gente chama ele de Léo, mas ele chama Eleomar. E a gente já discutiu isso, que ele precisa ser batizado de novo também. O Eleomar, ele falou sobre o Léo, né? Léo maravilhoso. Léo maravilhoso. Ele falou pra gente um pouquinho sobre os treinamentos, a importância desse tempo. E aí a gente contou com uma participação mais do que especial do Marco Antônio Ferraz, que ele tem o dom da fala. Sim. Ele fala, eu fui em uma escola, né, participar de uma palestra dele e a escola falou, ele fala com a alma. É isso. E é verdade, né? A gente precisa parar e ouvi-lo. E ele falou um pouquinho sobre isso, né? Trabalhou muitos anos fazendo assessoria, desenvolvendo diretores e coordenadores. E hoje ele é assessor da Franklin Covey. E aí ele trouxe um lindo relato ali no momento do Lei Rede, que foi muito inspirador. E até hoje eu vou nas escolas, as escolas falam, aquele homem falando, e é a verdade, foi muito bacana. Agora a gente não tem, né? Agora encerramos o ciclo de Lei Rede. Sim. Mas por que a gente está fazendo isso? Já para fazer o gancho. Gente, quando for fazer o treinamento, já em janeiro, fevereiro, março, né? Tem escola que faz em março. Quando for fazer o treinamento, já peguem o cronograma. Quando que o Lei Rede vai acontecer? Sim. Né? Já vou reservar aqui, já vou colocar um líder responsável para participar, para estar ali naquele momento inspirando e trazer esse momento de inspiração para toda a equipe. Maravilha. Então a gente viu aí nosso primeiro Lei em Rede do segundo semestre, que foi um evento remoto, mas a gente tem também um que foi muito bacana, que aconteceu presencialmente. Olha aqui algumas fotinhos. Fala lá, Carol, a gente teve então 48 pessoas participando, além de 4 escolas convidadas, né, além do colégio que a gente teve como sede, né, desse evento. Conta pra gente como que foi essa experiência. É a nossa primeira escola Legacy no Brasil, né, o Anco Morumbi, que foi sede do evento. Óbvio que dentro de uma escola não dá pra gente levar 217 pessoas, mas a procura foi muito grande, né? Teve pessoas que viajaram para estar lá nesse dia. É um evento que, infelizmente, não contempla toda a região do Brasil e tem limite de vagas, né? O presencial, por conta até de recepção, né? Mas todos têm oportunidade de participar do Lei em Rede e até de fazer dentro da sua própria escola. Já fica o Se gancho. você tem interesse em fazer o Lei em Rede dentro da sua escola, já fala para o seu assessor, eu quero receber escolas na minha escola, mostrar as minhas práticas, né, que a gente já organiza para receber. Esse evento presencial falou sobre o desenvolvimento de equipe farol e equipe de ação, que também é uma prática que está lá no nosso framework, né? Então, equipe farol e equipe de ação. E, gente, é muito legal a gente falar sobre desenvolvimento, porque não é mágica. Desenvolvimento é um processo. Então, às vezes a escola fala, minha equipe farol tá meio morna. Então, qual estratégia a gente pode fazer, né, para desenvolver a sua escola ou para trazer essa equipe farol mais ativa, né? Como eu posso estar mais presente, né, enquanto gestor, enquanto líder ali da minha equipe. Então, é um evento que trouxe aí essas estratégias. A gente contou com uma equipe farol mirim, muito fofa. Uma delícia. De alunos falando como eles se desenvolvem, equipe farol do administrativo, teve equipe farol da equipe escolar mesmo, foi um momento muito legal. E aí a gente teve conexão com outras práticas também. Uma escola levou
uma conta bancária emocional feita pelos alunos da Olha própria que escola, né? Levou uma conta bancária emocional, que já é uma prática do ambiente emocional, né? Da cultura ali. Levou uma conta bancária emocional para a escola que recebeu a gente, né? E aí os líderes mirins da Sim. escola fizeram essa entrega. Foi um momento muito legal, muito marcante. Visitamos as salas, conversamos com os alunos, vimos a ambientação, as escolas puderam tirar foto, foi um momento muito marcante e de desenvolvimento, que com certeza, se tiver escola aqui que participou do Lem Rede presencial, comenta aí no chat o que você achou, que eu tenho certeza que valeu a pena. Foi muito bacana, né? E além de a gente ter tido tudo isso que a Carol contou, tivemos ali também um pouquinho do que era e onde estávamos dentro da rubrica falando desta prática em específico. Então, a gente teve ali, né, a nossa querida Camila Pasqui, assessora pedagógica também, contando um pouquinho pra gente, nos dando um pouquinho de uma aula mesmo, né, Carol? Nos mostrando os passos para como chegar nesta prática. Então, é um momento muito rico. Quando a gente fala em Prática Líder em Mim e a gente fala em Lem Rede, tem tudo a ver. Tudo a ver, é verdade. É uma estratégia muito rica para o desenvolvimento das práticas aí que as escolas querem desenvolver, né? Elas sempre falam que querem, que tem essa ânsia. Então, o Lem Rede é uma estratégia para que esse desenvolvimento aconteça de forma plena. A gente, no final do evento também, no final do primeiro semestre, vocês receberam uma newsletter falando um pouquinho como foi cada evento, né? E a gente guardou a newsletter desse semestre para compartilhar com as escolas hoje. Sim. Então, ainda hoje vai ser disparado aí no e-mail de vocês a newsletter do Lem Rede segundo semestre. Então, leiam lá um pouquinho do que foi, vejam as fotos e se inspirem com a gente. E é também mais uma oportunidade da gente poder aprender e se desenvolver. Então, olha que bacana. Olha o tanto de coisa legal que a gente tratou aqui agora, mas não estou dando tchau, porque a Carol trouxe, para quem não conseguiu estar lá, né, no nosso Lem Rede presencial, além da newsletter, a gente tem também um vídeo que vai mostrar para que vocês sintam um pouquinho de como foi esse momento do Lem Rede presencial. Pode soltar o vídeo. Ah, gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. Senti um pouquinho do gostinho de estar ali naquele momento de fato de aprendizado. E quando a gente fala em se desenvolver, também é uma prática do nosso framework. Carol, acho que falamos Eu só vou aproveitar. tudo, né? Acho que sim. E, Só vou aproveitar. e um pouquinho mais, vai, Um pouquinho conta. mais, só um momento, não, só para agradecer o Ângulo Morumbi, que foi Sim. sede. A gente, eu sou professora, né? Venho de escola, sei o quanto isso, receber as pessoas, né, no meio do turbilhão, Sim, com é um certeza. momento que muda a rotina. E eles fizeram isso de portas abertas, com a excelência de sempre. Não tem Sim. uma vez que eu não vou lá e que eu não me sinto inspirada por eles. Então, agradeço muito, porque eles contribuem muito com o meu desenvolvimento. Sim, com certeza. E eu acredito que inspiraram muitas escolas aí. Sim, inspiraram muitas escolas. E eu acho que a gente estende esse agradecimento não só para as escolas que estiveram lá, né? certeza. Neste dia, né? No presencial, que foram 4 escolas que estiveram ali conosco. A gente aprendeu muito, as escolas que foram visitar para ouvir, né?
o desenvolvimento de todas aquelas ali que estavam apresentando, para além do nosso ângulo Morumbi, mas todas as escolas que participaram esse ano, né, Carol? No primeiro e no segundo semestre. Com certeza. Todas as escolas que participaram, gente, quando eu falo de participação, eu falo não só daquelas que trouxeram inspiração, mas das que estavam ali como ouvintes, né? Aprendendo e se desenvolvendo. Foi muita gente, foi um movimento muito gostoso, mas eu sei que tem gente que não participou de nenhum dos dois momentos. E se você está aqui agora, ou se você conhece alguém que não conseguiu participar por mil motivos, é o momento da gente poder trazer para a gente e entender a importância de desenvolver as práticas, entender a importância da gente usar o documento, né, que é a rubrica, e de participar desses momentos tão ricos, né, Carol? Com certeza. Se você não participou, coloca aí na sua agenda. Se você participou, coloca na agenda para participar de novo. Mas eu acho que quem participou, nem preciso pedir, porque já é automático. Eles já querem saber quando é o próximo, já é um motivo ali para vocês estarem de novo. Quem não participou, coloca na agenda, tenha a intenção de estar ali realmente, porque vale muito a pena. Muito a pena, muito a pena. Eu tenho colégios, né, que eu assessoro que estiveram conosco, tanto no remoto, no primeiro semestre, colégios que participaram, inclusive, como inspiração ali, né, como anfitriões mesmo do remoto. Tive colégios que foram até o ângulo Morumbi no presencial. Tem lugar para todo mundo. E foi, assim, um divisor de águas, Carol. Isso. E o Lei Rede também, Ju, tem um diferencial. Ele dá um certificado de participação para os professores. Então, se você não recebeu o certificado e participou, fale com o seu assessor. Ele responde a lista de presença, dá tempo de pegar o certificado para você ter ali que você participou e que a gente reconhece a sua grandeza e o seu momento ali presente com a gente. De aprendizado. Então, gente, falei para vocês que o Lem Play, essa edição estava muito importante e muito especial. Eu acho que a gente conseguiu, né, Carol, atingir o nosso objetivo, que é trazer a importância, mais uma vez, da nossa estrutura, de entender que o Líder em Mim é um processo a ser desenvolvido na escola como um todo, para que você tenha aulas diretas de qualidade dentro da sua escola, mas entenda que a gente precisa sim desenvolver todas as práticas que são propostas ali naqueles treinamentos que a gente recebe de Core 1, Core 2, Core 3, no início do ano com o seu assessor pedagógico. Lembrar que você deve usar a rubrica, né, Carol, para poder se desenvolver cada vez mais e com qualidade, com direção, né, e com propósito. Carol, fica aqui o meu agradecimento por esse momento. Quero que você se despeça do pessoal e que você deixe uma mensagem aqui para a gente final. Gente, eu conto muito com o contato das escolas, né? Eu espero que vocês busquem assessoria, cresçam nesse momento. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, invistam no Líder em Mim, vale muito a pena para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, pessoal, né? E aproveito para agradecer. Aqui eu comecei junto com a Ju, então estar aqui com ela, ao lado dela, é um presente, né? A gente já rezou por momentos assim, para viver momentos assim, estamos vivendo. Ter você ao meu lado é uma estratégia para mim de crescimento. Você é luz, então muito obrigada por esse momento. Escolas, o que vocês precisarem, a gente tem uma equipe maravilhosa que com certeza está aqui no chat. Sim, todos com aqui. certeza, né? E que estão prontos ali para desenvolver, para trabalhar com vocês as rubricas, para falar com vocês sobre as práticas do Líder em Mim. Então, contem com a gente, porque vale muito a pena viver esse processo, que é para a vida, né, Ju? É para a vida. É para sempre. A gente está aqui como prova disso, pessoal. É isso mesmo. É para a vida. É uma honra imensa ter você aqui nessa nossa edição, quase fechando o ano, mas fechando com chave de ouro, né? Falando sobre práticas, falando sobre desenvolvimento, falando sobre engajamento mesmo, né? E olha que legal, a gente tem uma rede de escolas que trabalham o Líder em Mim. E você está dentro dessa rede. É um privilégio, eu digo que é algo transformador, porque transformou as nossas vidas aqui, pessoal, profissional. Estar aqui hoje é uma celebração, né? Verdade. Ao lado da minha amiga Carol. Muito obrigada por estar aqui, por nos dar a oportunidade de aprender tanto sobre práticas, falar de framework, falar de assuntos tão sérios, né? Que fazem com que a gente cresça e se desenvolva dentro do programa mesmo. Então, um prazer imenso te receber aqui hoje. Agradeço aos assessores pedagógicos que estão aí no chat falando com todo mundo. É um time de milhões
de verdade é. Diamantes. E diamantes, né? Diamantes. Muitos diamantes aí junto conosco. E agradeço a você que está aqui, tanto no momento ao vivo, mas também já vou agradecer quem está assistindo gravado. Então, muito obrigada. Não deixe de perder os nossos programas, porque de fato a gente cresce e se desenvolve aqui sempre. Um beijo e até o próximo, hein? Conto com vocês. Até.